A umidade do ar muito baixa, né, em torno aí de 52%, e muitas pessoas já se preparando para o feriado, que vem aí dia 12 de outubro, dia da criança e dia da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Que seu dia seja muito bacana. Hoje é lembrado o Dia da Saúde Mental. Você sabia disso, Fernando? Tinha dado uma olhada e esqueci de falar agora no início. O Dia da Saúde Mental. E é interessante lembrar desse dia, até porque no Brasil nós temos uma quantidade considerável de pessoas com doenças ditas mentais. Uma delas é a depressão. Se nós somarmos os países das Américas, América do Sul e América do Norte, o Brasil está em segundo lugar com o número de pessoas com depressão. Em primeiro lugar, os americanos. Em segundo lugar, o Brasil. E essa doença, a depressão, o famoso transtorno de ansiedade, está levando as autoridades dos países onde há maior incidência dessas anomalias nas pessoas, a ansiedade e a depressão, a tomar certas atitudes e desencadear programas focados a encarar essa doença não só com remédio, porque hoje a grande maioria daqueles que têm depressão ou transtorno de ansiedade vivem à base de medicamento, de droga. Aqui em Joinville, por exemplo, se você for fazer uma pesquisa nas farmácias e no Sistema Único de Saúde que fornece o medicamento para quem tem depressão, o medicamento que mais se consome é o medicamento contra a pressão. Se for numerar cinco no Brasil, o remédio para a depressão, contra a depressão, não é para a depressão, é para ajudar a pessoa a conter aquela ansiedade ou a depressão. O medicamento que auxilia a pessoa a encarar essa doença é o medicamento para a depressão. Então, é um assunto muito importante, e a depressão e o transtorno de ansiedade, dizem os especialistas, é um dos fatores desencadeantes do suicídio. Quem fala não sou eu estou repassando aquilo que eu ouvi, aquilo que eu li e matérias que chegaram a mim através de amigos que atuam na área da psiquiatria e psicologia, mostrando que a depressão e o transtorno da ansiedade, os dois fatores juntos, são fatores importantes na vida de quem toma uma decisão de se suicidar. Então, se você tem na família alguém que tem sintoma de depressão, que vive isolado, não quer se comunicar com as pessoas, vive amuado o tempo todo, ajude ele, converse com ele. O remédio ajuda, mas a mão amiga, a conversa amiga, a participação dos amigos, a participação da família na vida dessa pessoa é fundamental para que ela não cometa o suicídio. Falar de suicídio, só para encerrar, Fernando, falar de suicídio não é incitar a pessoa ao suicídio. Não. Falar sobre suicídio é importante para lembrar que é uma doença, a ansiedade, o transtorno de ansiedade e a depressão, que leva ao suicídio. Então, converse. Se você vê que tem alguém da família, um amigo seu, que você nota, porque dizem os psiquiatras e os psicólogos que quando a pessoa vai cometer um suicídio, ele dá sinais. Ele parece que ele não diz assim, vou me suicidar. Ele não fala, mas ele dá sinais de que ele vai tomar uma atitude que vai fazer com que um núcleo no qual ele está inserido, que os amigos, a família, os mais próximos, vão sofrer muito com a atitude que ele vai tomar. E às vezes ele diz assim, me ajude. Ele não pede, mas ele dá sinais. Às vezes a doença é tão forte que não deixa ele dizer assim, olha, eu estou precisando, eu estou com uma coisa na cabeça que me diz que eu tenho que me suicidar. A grande maioria não fala, mas ele dá sinais. Então é importante nós nos atermos a isso. Adolescentes, adultos, idosos, homens e mulheres. É bom lembrar sobre isso. Nunca deixe de ficar atento. Se alguém na família, no seu círculo de amizade, que você tem uma relação mais próxima, emitir esses sinais, fique ligado. Ivan, só lembrando também que a depressão não é falta de Deus, não é falta de oração.
Depressão é uma doença grave e precisa ser tratada por um profissional. Também. O Osni Martins está na escuta. Valeu, Osni. Muito obrigado pela sua audiência. Ele está falando aqui, ó. Até me corrigiu aqui. A umidade relativa do ar hoje, eu tinha comentado no início do programa que seria de 60%. 60% é o recomendado para a nossa saúde. Ele diz que hoje a umidade relativa do ar, principalmente na parte da tarde, vai chegar a 40%. É o que eu falei que é a importância média de em se hidratar. Joinville, e o Osni é um meteorologista de carteirinha formado, né? Formado numa grande universidade de meteorologia. Bom dia, Osni. Obrigado pela lembrança aí. A média em Joinville... Fraco só na beleza, né? Pô, só no cabelo ele é fraco, né? Só no cabelo. Que tá raro igual o meu também. Aí é o seguinte, a média em Joinville da umidade do ar é 65%, 68%, 70%. Nós chegarmos a 40%, vejam como é que vai ficar. De 68 para 40 é menos 30%, né? Nós estamos em 70, vamos para 40, 30. Se nós estamos hoje em 60, vamos para 40, é menos 20. É muita coisa. Muita coisa. Então, hidratar-se é tudo de bom. E não esquecer d'água pro cachorrinho também, né? 26 graus de temperatura nesse momento, Arivan. 26 lá fora, né? Arivan, e lembrando também que com essa umidade relativa do ar baixa, 40%, muitas pessoas têm dor de cabeça também, né? E tem um outro detalhe, né? A famosa pressão pluviométrica. Eu aprendi isso com um meteorologista, se bem que a terra não está tanto úmida, porque já faz algum tempo que não chove. Mas quando chove demais e a terra fica molhada e o dia seguinte dá um calor, você nota que você fica com pressão, dá uma dor na cabeça, e principalmente quem já é hipertenso, altera a pressão. É porque o calor bate na terra como nós estamos entre a umidade do solo e o calor que vem do sol, isso chama-se pressão pluviométrica. Ela vai aumentando, aumentando, eu sinto isso. A minha cabeça parece que fica dilatada, incha, você fica meio ruim, fica meio assim, meio aéreo, mas é por um tempo, depois o corpo se acostuma. Então isso chama-se pressão pluviométrica, calor que vem de cima e a umidade que está embaixo. Ele devagarinho vai condensando, ela vai desaparecer essa umidade, mas enquanto não desaparece, nós que estamos, né, na briga entre o mar e a pedra, acabamos levando a pior. Você sente isso, Fernando? Também sinto. Sente, né? O Ozinho também sente. Quer ver no verão, Arivan? Quando tá aquele calorão, que daí desce a chuva, e aí levanta aquele bafo. Cara, fica ruim, aquilo ali é um negócio E esse complicado. verão, meu amigo, prepare-se. Jovem Pan News. A Carla do bairro Boa Vista diz o seguinte: pergunte para o Arivan e peça para ele comentar como ficou o final da COSIP. Final feliz, Arivan? Disse ela aqui, a Carla. Ô Carla, bom dia, tudo bem? Aparentemente vamos ter um final feliz. Não tá ainda, não foi batido o martelo, sabe, Carla? Mas a princípio, eu acredito que deva voltar a cobrança anterior. Agora, uma pergunta que não quer calar. O que levou o prefeito a voltar atrás, o Fernando? Pressão popular, pressão da mídia. Minha opinião, tá? Minha opinião. Vejam como é importante o povo. Eu falei aqui esses dias e recebi um telefonema depois do programa, através do meu celular, de um ouvinte. Disse: Arivan, eu não concordava com você, mas tenho que concordar. Você acertou quando nós falamos aqui, Fernando, e eu bati muito sobre aquele aumento que estava sendo proposto pela prefeitura, através do prefeito Udo, que disse que nós deveríamos pagar 100% da cobrança de esgoto na conta d'água. Vocês lembram daquilo? Lembro. Porra, aquilo deu em Joinville foi um... E quando eu comecei a falar sobre aquele tema, ninguém falava. Que a coisa começou devagarinho, eu comecei a falar todo dia praticamente, vamos nos unir. Aí a sociedade parece que acordou. Ocorreram duas reuniões populares, né? Uma na sede da Amunesc e outra na Câmara. O que aconteceu? A população se uniu, entidades se uniram, dizendo não queremos aumento de 80% para 100% na tarifa de água, de esgoto. Não. O prefeito, na época, disse não, porque tem que aumentar, porque se não aumentar para 100%, nós não vamos ampliar a rede de tratamento de esgoto em Joinville.
e aí os mais pobres vão pagar mais. Aquele discurso antigo, vocês lembram disso? Aí o povo acordou e disse, não, nós temos que nos unir. Na rede social foi pá. Quando aumentou a COSIP, o projeto de lei foi aprovado, aqui eu falei, você vai sentir a diferença na conta da energia elétrica. Lembram? Muitos lembram. O que aconteceu? Quando a COSIP foi aprovada, e os vereadores na época aprovaram, os que estão hoje aí na Câmara aprovaram, disparou. O aumento foi lá para cima, a arrecadação foi fantástica. A população não se conteve, porque achou que não iria pagar mais. O que aconteceu? A arrecadação aumentou, o povo pagou mais, e parece que agora, com a proximidade da eleição, será que a eleição do ano que vem tem ingerência nesta volta atrás do poder público, no caso, a prefeitura, de voltar à cobrança anterior? Será? Eu acredito que sim, Carla. Repito mais uma vez. Nós não podemos nos calar. Por quê? Nós somos cobrados todos os dias. Nós somos cobrados. Nós temos direitos e deveres. Nós estamos cumprindo com os nossos deveres religiosamente. Pagando IPTU, coleta de lixo, tarifa de água, tarifa de esgoto, energia elétrica, que não é barata, telefonia, tudo nós pagamos. E nós estamos fazendo o nosso dever de casa. Agora nós temos que fazer valer os nossos direitos. E o nosso direito não é cada vez pagar mais aumento de serviço, aumento de imposto e por aí vai. Porque nós recebemos muito pouco em troca. Então, a união, quando é bem fundamentada, faz a diferença. Fez a diferença na não aprovação de 80% para 100% na tarifa de esgoto, e agora está fazendo também a diferença, ainda não foi aprovado. E nós não podemos romper essa união, de que volte-se a cobrança por testada, como era feito antes. A prefeitura tinha uma boa arrecadação? Tinha, claro que tinha, porque aumentou o número de moradias, aumenta o número de prédio, cada apartamento paga uma. Eu tenho um prédio lá com 100 apartamentos, todos eles vão pagar R$ 9,90 como era antes. Quantos apartamentos tem em Joinville? Quantas casas tem em Joinville? Terrenos grandes de frente vai pagar mais. Tem um terreno acima de 15 metros, como era antes, até 15 metros pagava R$ 9,90. Hoje não é mais assim, com a lei aprovada, vai pelo consumo da sua casa. Essa lei, na verdade, era inconstitucional. Como é que a prefeitura vai cobrar de mim, a COSIP, pelo consumo da minha energia elétrica? União faz a diferença. Jovem Pan News. 11h21, não perca só a hora, 11h21, e a Comissão Especial de Escolha dos membros dos Conselhos Tutelares aqui de Joinville decidiu, viu, Orivan, pela cassação de 4 conselheiros tutelares que foram eleitos na votação do último domingo. Eles assumiriam a função na gestão 2020-2024. Eu vou pular aqui a parte aqui do texto que fala que a comissão se reuniu para avaliar as denúncias recebidas, mas não divulgou os motivos da cassação, né? Uhum. E a comissão especial não detalhou, então, as irregularidades que teriam sido cometidas para que os conselheiros eleitos fossem cassados. Uma coisa que o Osni Martins bateu bastante em cima disso aqui no Jornal da Manhã hoje, viu, Arivan? Foi a questão de que essa comissão especial deveria, na opinião dele, divulgar, né? Além do nome das pessoas que foi divulgado, mas também divulgar o que aconteceu, por que eles foram cassados, quais foram as ações, né? E você também concorda com essa opinião, Arivan? Fernando, eu nunca me lembro de ter vivenciado uma eleição como essa. Tão disputada. Em todo o Brasil, não foi só em Joinville. Tivemos denúncias em vários municípios aí pelo Brasil afora sobre irregularidades na eleição para conselheiro tutelar. Agora, uns criticam essa comissão que diz que está caçando o conselheiro porque é de partido tal. Até o Osni comentou. Outros dizem que não, é que esse candidato que era do partido tal está se fazendo de vítima, não fez nada de errado.
é um ninho de gato, como diz assim, é uma coisa de louco essa eleição que foi concorrida, que teve até um fato inusitado. As pessoas saíram de casa para votar e votaram branco nulo. Não, essa aí, não. Isso é porque não é obrigatório, né? Eu com 64 anos de idade jamais imaginaria isso, Fernando. Uma eleição que não é obrigatória. O voto é facultativo. A pessoa saiu de casa num domingo. Foi domingo, né? Foi. Um domingo, chuvoso. Para ir votar, chegou lá, ele anulou o voto, votou em branco. Isso é um item. Outro, quem que faz parte dessa comissão? De partido político? Do PSL, do PTB, do PDT, do PMDB, do PSOL, do Partido Comunista, ninguém sabe se tem ligação partidária ou não. Agora, quem teve aí, os defensores daqueles caçados, não, isso foi perseguição política. Na verdade, tudo é blá blá blá. Agora, uma coisa tem que ser dita. Aquele cara que foi candidato, ou aquela mulher que foi candidata a conselheiro, eles receberam, acredito eu, o Osni, que deve estar nos ouvindo, e Fernando, eles devem ter recebido um regulamento da eleição. Provavelmente, né? O que eles podiam fazer e que não deveriam fazer. Eles devem ter recebido. Porque quando você é candidato a alguma coisa, existem regras dentro dessa eleição. Sim. E você não pode fazer a não ser aquilo que está dentro do regulamento. Se você fizer algo e foi comprovado que você fez algo de errado, você tem que ser punido. Agora, o que eles fizeram de errado, a comissão processante que caçou aí os 4, deve ter naturalmente embasamento legal para fazer o que fizeram. Tanto é que eles têm 24 horas para recorrer. Isso. E diz que tem mais gente envolvida, que não se elegeu também. Mas é o que eu falei aqui, Fernando. Se o salário fosse de R$ 998, será que ia dar toda essa correria que deu? É a pergunta que me fizeram e eu não soube responder. Deixa você responder aí. Você acha que se o salário mínimo não desmerecendo o serviço do Conselho Tutelar, fosse de um salário mínimo, haveria toda essa confusão? Eu deixo no ar a pergunta para você responder. Agora tem um detalhe. Se houve irregularidade, puna-se. E tem um detalhe. Essa punição tem que servir de exemplo. Nós não estamos aqui acusando ninguém, nem inocentando. Mas se a comissão viu que há irregularidade, puna-se. E depois diga qual foram os motivos que levaram à cassação desse conselheiro. Não é um, né? 4. 4 já foram afastados. Mas e há a possibilidade de outros. Supostamente há 3 em investigação. De 15, 4. Pô, dá quase um terço, Fernando. Pô, é muito, hein? É muito. Agora, meus amigos, se você entra numa eleição... Esses outros 3 que eu comentei, que supostamente estão sendo investigados, esses não se elegeram. Não se elegeram. Agora, segundo as informações. Tanto se fala sobre moralidade, responsabilidade, tanto se fala sobre mudar o Brasil. Eu não estou aqui afirmando, mas se a comissão processante descobriu ou tem provas, eles não iriam tomar essa decisão sem ter embasamento legal, acredito eu. Posso estar errado. Agora, se você entra num campeonato, o campeonato tem um regulamento. Sim. O que você tem que fazer? Seguir o regulamento à risca para não ser desclassificado. Se você cumprir o regulamento à risca, não há problema. Jovem Pan News. 11 horas 27 minutos, nós vamos ao nosso primeiro intervalo comercial. Você continua participando conosco, facebook.com/JP News Joinville, a Carla Maria. Valeu, Carla, muito obrigado aí pela sua audiência. E você também pode participar através do nosso WhatsApp, que é o 479-8802-8056. Painel. Discutindo os principais fatos de Joinville. Painel. Na Jovem Pan News. Estamos apresentando Painel, discutindo os principais fatos de Joinville. Na Jovem Pan News. 11 horas 30 minutos, não perca a sua hora, 11h30. Continue participando conosco, facebook.com/JP News Joinville. Tudo junto, facebook.com/JP News Joinville. Eu quero fazer um convite para você também, para nos acompanhar lá pelo YouTube, né? Você vai acessar o site do YouTube, vai procurar pelo canal Jovem Pan News Joinville,
vai curtir aí o nosso canal e vai se inscrever e vai acionar o sininho. Cada vez que nós entrarmos com a programação local ao vivo, você vai ser avisado. Pan News. Mais recado aí chegando por aqui, participe você também. Andinho, Arivan, é o Sadi, bom dia. O Arivan, eles só voltaram atrás porque tá chegando a eleição. Essa semana teve uma reunião pública aqui sobre o binário na Coab do Aventureiro, que quer empurrar um binário aí goela abaixo pro povo. Teve uma reunião pública. Apareceu o vereador que eu nunca tinha visto no Aventureiro, uns dois que eu nunca tinha visto apareceu, lá do outro lado da floresta, do Itaú. Apareceram e sentaram na mesa lá para falar. Então, agora eles aparecem, mas depois eles somem de novo. Não se iludam que não é porque eles querem ser bonzinhos e caridosos com o povo, não. Um abraço. E aí, Arivan? Valeu, Sadi. É a discussão dessa audiência pública para melhorar a mobilidade aí da região onde você mora, viu? E agora eles começam a correr, né? A correr, porque está chegando a eleição. Nós estamos... Que dia é hoje? Dia 10, né? Dia 10. É um ano da eleição. Agora começa aquele... Ó, Migão, tamo junto, ó. Porra, não esquece, hein? Pá. Ah, tem um festival de futebol lá. Não, vou lá prestigiar. Agora começa a correria. Bom dia, Ivan. Bom dia, Fernando. Sobre a eleição no Conselho Tutelar, eu achava que era um serviço voluntário, sempre achei que era um serviço voluntário. Mas pela essa guerra que está acontecendo e essa disputa tão acirrada, deve ter um salário bom, né? Eu sempre achei que era um serviço voluntário. Ganha muito bem, como que é o salário deles? Pô, eu achando que era um serviço voluntário, hein? Bom dia. Valeu, César do Ademar Garcia, R$ 5.180, Olivan. É 5.190, para ser mais exato, né? Arredondando, né? R$ 5.190, viu, César? Não, quem tem nada ó, de tá vendo vocês, ó? O Arivan tá aqui sempre para me contrariar, tá vendo? Só. Por causa de alguns centavos. Tá bom, 5.189. Pronto. Por alguns centavos. Para polemizar. Eu estou aqui para falar aquilo que é a realidade, o que muitos não querem que se fale, né? É porque um beliscão não dói, Fernando? Dói. O que dói mais? Um beliscão ou você passar a mão? Ah, um beliscão, né? A verdade, às vezes, ela dói como um beliscão. A realidade. R$ 5.190. Nós fizemos o cálculo aqui esses dias, ontem. São 15 conselheiros. 15 vezes. Faz o que tem a máquina aí, Fernando? Vamos pegar aqui, peraí. 15 vezes 5.190, arredondo. 15 vezes 5.190. 5.190, vamos lá. 5.190 dá quanto? Vezes 48. 249.120. Vezes 48? Uhum. Não, eu acho que não tá batendo bem. Porque assim, ó, 4 anos são quantos meses? São 12. Não, 4 anos. Ah, tá, perdão. 12, 24, 36, 48. 48 vezes o valor de 15 conselheiros tutelares dá quanto? 249. Não, tá. Dá mais? Não dá 249, dá mais? Pois se você somar 15 vezes 5.190, dá quanto? 5.190. 190. Igual. Vou colocar aqui. 5.190. Não, tá aqui, ó. Tá certo. 5.190 dá quanto? Não, tá certo, ó. 5.190 vezes 48. Vamos lá. Vezes 48. Dá 249.120. Em 4 anos só? Não, dá mais, Fernando. Dá mais. Não, tá aqui, ó. Não, são 48 meses. Não. Nós estamos, eu acho que em matemática não estamos... 5.190. 5.190. Vezes 48. 48. Ó, 249.120. Isso aí então dá em 4 anos? Vamos dividir agora por... Ah, não, 48, tá certo, é 249.120. Não, mas eu acho que tem alguma coisa errada aqui. Nós não estamos fazendo o que é certo. 10 vezes 5.000 dá 50 mil. Certo? Já dá 50 mil. Então como é que vai dar 249 mil em 48 meses? Se 10 salários de 5 mil dá 50 mil, tá errado alguma coisa aqui. Eu acho que eu é que fiz a coisa errada aqui. Porque assim, ó,
Vamos fazer rapidamente aqui, ó. Vai lá. Cada conselheiro recebe 5 mil por mês. Certo? Vamos fazer 5.100 vezes 15. 5.100 Vezes 15. 15. Dá Vezes quanto por mês? 15. Vai dar 76.500. Certo. Vezes 12. Vezes 12. Vai dar 918 mil. E, ó, tá vendo como já mudou? Pois é, porque que... 918 mil. Vezes 4. Vezes 4. 3.672.000. Tá aí, ó. Viu? É isso que eu queria chegar lá. Mas por que a calculadora calculou errado ali? Então, eu acho que... Tu viu teu que dedo é que não calculou errado. E tu certo, viu, ali. não, tu viu que eu calculei Tá. na tua frente. Voltando então aqui, ó. Fala a verdade. Veja só. Senão o pessoal vai pegar no meu pé. Ele joga a culpa em mim, ó, tá vendo? É porque eu sou mais velho, tenho cabelo branco, carequinha, então... Arivan tá ele sendo tá fazendo faculdade e Arivan... eu é que levo a fama, O viu? Arivan tá sendo um cafachorro agora, vendo? porque eu Eu fiz que a sou- conta na frente dele aqui, ó. Adriana, ele errou e joga pra mim a responsabilidade, Ah, tá bom, viu, Adriana? tá bom, deixa. Então, vejam, o mandato desses 15 conselheiros tutelares, é que o mandato é de 4 anos, viu, César? 4 anos. 4 anos. O salário deles, eu não estou aqui, repito mais uma vez, desmerecendo nenhum dos conselheiros. Mas é o que estou falando aqui, aquilo que é a realidade. O salário deles, a partir da posse até o final do mandato, vai dar 3.672.000 reais. Vejam vocês. 3.672.000 reais. Então, é um bom salário. Ah, sabe o que tu não fez? Não, eu não fiz. Não, é que assim, ó, tu tá, ó, olha só, eu vou até mostrar pro pessoal aqui, ó. Ele tava dizendo o seguinte, que era pra fazer 5.190 vezes 48. Aí vai dar 249.190, normal. A culpa é minha. Só que o que acontece? O Arivan, ele esqueceu de falar o seguinte, 5.190 vezes 12 para daí... Não, vezes 15. Vezes 15, então depois, vamos lá. Vezes... Ó, é que tu tava esquecendo do vezes 15, ó. Mas, aí Fernando, dá... Aí vê... Concluindo, Fernando. Pois é. Quem é que chegou à conclusão final de que nós estávamos errados? Foi você ou eu? Foi nós dois. Eu não expliquei pra você aqui como é que tinha que ser feito? Sim, aí claro. você fez, deu certo. Mas você quer jogar pra mim a culpa? Pô, para, né? Você dá um bico, fura a bola e diz que eu sou culpado. Brincadeira. Não, para, né? eu corto então, a unha, rapaz. César, então é o seguinte. Os eleitos, que agora não se sabe se a comissão processante vai anular a decisão, eles vão, claro, vão entrar com recurso e tal. A comissão processante vai avaliar. Se tiver lá o candidato provado que ele não fez nada, ele provavelmente vai voltar. Se não, vai assumir os suplentes. Os suplentes, sequencial ali, também vão ser investigados. Tem isso. Não tem só aquele que se elegeu, tem o suplente também. E aí, eles vão assumir agora e vão ficar até 2023. Todo mês recebendo R$5.190. Vão ter que trabalhar e prestar contas à sociedade do seu trabalho. Agora, jura você, cara, amigos e amigas, eu nunca imaginei, e olha que eu já venho acompanhando eleição de conselho tutelar há muito, desde que foram criados os conselhos tutelares. Arivão, desde o primeiro. O Jefferson do Espinheiro está perguntando se você acha que seria uma boa ser concursado. Olha, por que não? Por que não? Eu acredito que seria uma alternativa, né? Fazer concurso com pessoas capacitadas para poder ficar lá e trabalhar, porque ele vai saber o que ele vai trabalhar. Ele vai trabalhar 6 horas por dia, ele pode ter uma outra atividade. Aí o salário pode ser menor, até pode, bota lá R$2.800, R$3.000. Que já é um ótimo salário, sim, né? para trabalhar meio período, vai fazer eleição. Eleição no Brasil é uma coisa que dá sempre dúvida, não é verdade? Sempre tem rolo. Eleição no Brasil, até para síndico de prédio dá rolo em eleição, não dá? Você quantas vezes viu? Brigaram, coisa arada. Dá eleição para conselho de comunitário, tem eleição para conselho de clube de futebol, dá confusão. Tem eleição para vereador, dá confusão. Eleição para deputado, dá confusão. Deputado federal, senador, presidente. Até hoje, lá em Brasília, tem senador e deputado federal que teve as contas não aprovadas e continua no mandato. O cargo está lá, está recorrendo, e recorre. Eleição é coisa séria. Pode mudar? Deveria. O cara vai ser candidato, vai se submeter a um regulamento. Porra, respeita o regulamento, caramba. É só respeitar o regulamento, aí o Brasil muda. Mas você acha que vai mudar? Eu tenho dito aqui, nós vamos ver muita coisa nesse país
E estamos vendo. E vão ver muito mais ainda. Acredite se quiser. Lembra desse seriado? Acredite se quiser. Acredite se quiser. Jovem Pan News. 11 horas 40 minutos, 11h40. Olivan, o juiz de Jaraguá do Sul negou pela segunda vez, né, segundo pedido, aquele pedido de soltura do homem que agrediu os policiais. Lembra daquele caso que nós noticiamos aqui e tal? Então, né, essa já é a segunda derrota para a defesa do acusado, que já havia ingressado um pedido semelhante no Tribunal de Justiça aqui de Santa Catarina, negado por unanimidade por 3 desembargadores há cerca de uma semana. E aí, vai ser complicado para esse rapaz sair do... Esse cidadão deve estar muito arrependido. O que faz certeza. Uma noite de bebedeira? Com certeza, né? O que o álcool faz? Porra, o cara tem lá um bebê recém-nascido, a esposa dele tem outra filhinha, o cara trabalhava e tal. Aí caminhoneiro. Vai pra noitada, podia estar em casa com a mulher, né? Porra, quer beber, bebe em casa, não sai com o carro. Aí a polícia aborda ele quer dar uma de machão, tenta matar o policial, tentativa de homicídio. Ele chutou a cabeça do policial, uma reação animalesca de um jovem que não poderia ter cometido o crime que ele cometeu, agressão. Ele não consumou a morte, mas poderia ter matado o policial. Poderia ter quebrado o pescoço do policial, poderia ter morrido. O policial é um pai de família, um cidadão, igual ele. Agora ele fica com cara de cachorro quando faz uma coisa errada. É igual criança quando faz cocô na calça. Fica assim, ó. Criança quando faz pum na frente da visita. Fica assim, ó. Agora fica um carinha de coitado. Vai ter que... Pior, tá gastando dinheiro, não tá trabalhando, porque ele tá pagando o advogado não vai custar barato. Ele vai se incomodar. A justiça tem que punir ele para dar exemplo para que outros não o façam. A polícia mandou parar. Pronto. Costa aí. Costa. Não reage. É só não reagir. Tem um ditado que diz o seguinte: toda ação gera uma reação. Ponto final. Vai ter que pagar. E tomara que pague na cadeia para aprender. E que sirva de exemplo para que outros não façam o mesmo. Jovem Pan, hora certa, 11 horas 43 minutos, faltando 17 minutos para o meio-dia. Não perca a sua hora. Ainda falando sobre aquele primeiro tema da depressão ali que você puxou, Ivan. O Odílio Maia, do bairro Guanabara, ligou aqui, parabenizou aí o programa, né? Valeu, muito obrigado, viu, Odílio? Ele disse o seguinte, que, diz pro Arivan que o Brasil está em segundo lugar na questão mundial ali de depressão, justamente pelo fato de existir mais de 12 milhões de desempregados, e a pessoa desempregada, ela fica triste, e essa é a tendência, né? Ficar... Com certeza, Fernando. Complicado. Esse é um dos fatores. Quando a pessoa tem a mente dela ocupada em coisas boas, a mente não é ocupada para coisas ruins. O fator desemprego, o fator instabilidade na política, na economia, isso impacta na vida da pessoa. Isso é uma coisa normal. O cara vai no emprego, não tem. Vai na outra, exige um monte de coisa. Vai no outro, o senhor chegou tarde. Vai no outro, deixa o currículo para voltar no outro dia. O cara fica desesperado. E aí ele acaba ficando com depressão, ansiedade, aquela coisa toda. Quando o país vai bem, esse tipo de doença ela acaba sendo tratada com atividade. Fica estável, né? Exatamente. Nada como você ter o teu trabalho. Eu sempre digo o seguinte: você quer trabalhar, mas o salário não é aquele que você quer? Não diga não. Encare. Não, eu vou encarar. Porque só é visto quem é lembrado. Sim. As oportunidades, elas aparecem para aqueles que estão no mercado, mesmo não ganhando o salário que se espera. Aí eu queria ganhar 3 mil. Não, eu vou te oferecer R$1.600. É o que eu posso te oferecer. Não, porra, salário é então eu prefiro ficar em casa. Aí não vai reclamar. Se tu tá ganhando 1.600 e tu tá exercendo uma função, e se tu for bem naquela função, tu vai ser reconhecido. O teu patrão vai chamar, eu preciso que você agora mude de máquina para essa aqui. Eu vou te dar um curso de capacitação, porque eu comprei uma máquina nova, você vai ser capacitado e você vai trabalhar nessa máquina. Eu vou te dar um aumento. Porra, se tivesse em casa, não ia ter essa oportunidade. Como tá trabalhando, as portas se abrem. Não é porque você ganha pouco que você tem que deixar de trabalhar. Não, você tem que aprender que quando você se submete ao mercado, e esse mercado hoje é exigente e não paga o salário que todos querem, não fique em casa. Não. Mostre a sua cara para que o mercado veja você, para que o mercado te reconheça do teu afinco, da tua determinação naquilo que você faz. Aí as doenças vão embora.
trabalhando, meu amigo, mesmo ganhando no que a gente não quer, a gente consegue se livrar dos males que afligem a grande maioria da população, como a ansiedade, por exemplo. Pan News, Jovem Pan. 11 horas 45 minutos. Arivan Prognal, essa aqui, rapaz, essa aqui eu acho que você vai cair do cavalo. Não, tô Olha, bem, eu tô bem seguro. Eu acho. Diga. Simone de Jaraguá do Sul. Simone, muito obrigado pela sua audiência, que está sempre nos acompanhando, né, no AM 1250. Simone, muito obrigado. Ela disse o seguinte: quero ver se o Arivan vai conseguir se sair dessa. Vamos lá. Ela disse o seguinte: é muito fácil na situação que o Brasil está comentar sobre a política. Não precisa ser nenhum gênio para saber que estamos indo de mal a pior. Agora eu quero ver você comentar o empate da seleção brasileira 1-1 com o Senegal. E olha, aí, Arivan? Simone, essa eu quero ver. Simone, o Neymar deu uma entrevista recentemente dizendo que ele ainda vai ser o melhor do mundo. Ele está com 27 anos. Ele não chegou no topo ainda, porque as lesões... E que ele muitas vezes carregou a seleção brasileira nas costas, Arivan. E que a seleção brasileira a nossa seleção, eu vi parte do jogo, ainda está em formação para a próxima Copa do Mundo. O futebol brasileiro passa por um momento único. Só tem uma seleção aí que é destaque, que é o Flamengo. É verdade? Inclusive joga hoje a seleção, né? Rapaz, que é a seleção 8 titular, da noite, 8 da contra noite. o Galo Mineiro, né? Isso. O CAN, Clube Atlético Mineiro. O Brasil, esse time que jogou hoje contra o Senegal, não é a seleção titular. Nós tivemos lá alguns novos jogadores que estão despontando no futebol europeu e jogou aquilo que se esperava. Eu não esperava mais. Eu até falei pro Fernando ali, pô, você lembra, Fernando? Falou. O empate, ótimo, não perdeu. Que o futebol senegalês hoje tá crescendo, né? Está em evidência. Tem muito jogador que fez parte dessa seleção, que jogou hoje contra o Brasil, que joga na Europa. Joga no futebol alemão, joga no futebol A própria inglês. França é um exemplo disso, né? Por exemplo, um dos jogadores na Copa do Mundo que mais se destacou na França, Mbappé. Exatamente. Então, mas é que é francês, Fernando. Não, sim, mas... É francês. Sim. Tem os pais... Mas um monte de jogadores que sim. jogaram na seleção da França junto com o Mbappé... São da raça negra, mas Sim. o pai e a mãe é francês. Então, o futebol africano hoje, não é só o Senegal, como outros países, tem muito jogador atuando na Itália, na Alemanha, na Suíça, na Inglaterra, e que são jogadores que estão despontando aí. O futebol no planeta mudou muito, né? O Brasil não tem mais aquela supremacia que tinha antes. A época de Tostão, Pelé, e todo mundo Rivelino, tremia quando entrava em campo, porra. né? Não, hoje, o Neymar, marca o Neymar, pronto. Mas tem o Gabriel Jesus, marca o Gabriel Jesus. É uma correria, é assim. Mas o empate, na minha opinião, foi um grande resultado do Brasil. Foi bom, não foi ruim não. Isso também é... E o gol marcado pela seleção brasileira foi o Roberto Firmino, que está sempre na seleção. Tá aí, né? Titular, esse é titular. E o gol do Senegal foi um gol de pênalti. Uma falha também da defesa lá. Mas o futebol hoje não tem mais segredo. Tanto é que um técnico português, vejam vocês, veio de Portugal para treinar a seleção chamada Flamengo. Ora, pois. Vejam, quem diria? Quem diria? Mas o futebol português também tem grandes destaques. Que o digam o menino Cristiano Ronaldo. E joga, sou fã, muita bola. Aquilo é da gosto, você viu o Cristiano Ronaldo jogar, né? Uhum. Ele pega a bola, aquelas passadas largas, cabeça erguida. O cara é um fenômeno. Sim. Ele, o Messi, porra, são diferentes, se diferem. O Neymar é um craque, mas ainda não chegou lá no Olimpo. A humildade é o que está faltando pro garoto Neymar. Mas o empate foi de bom tamanho. Eu gostei. Excelente. E aí, Simone, o que você achou aí do nosso novo comentarista esportivo? Simone, para você que não sabe, eu já trabalhei como repórter esportivo durante 8 anos. Fui setorista do Joinville Esporte Clube na equipe da Rádio Cultura, quando José Mira ainda estava aqui comandando a equipe Pedra de Ouro. E comecei o meu trabalho como setorista na época do Coutinho, que foi um grande profissional, nunca mais eu ouvi. Ele que comandava a equipe da Rádio Cultura de Esportes, na época que a Rádio Cultura funcionava aonde é o Shopping Miller. Ali nós começamos
eu comecei a fazer esporte a convite do meu amigo Coutinho. Grande figura joinvilense que hoje reside lá na cidade de Criciúma. Se estiver ouvindo aí o Coutinho, um amigo, mande um abraço pro Coutinho, figuraça. Foi técnico de basquete de Joinville, figura fantástica. Esses 8 anos de repórter e de setorista do Joinville Esporte Clube, fiz amizades que até hoje eu cultuo. Uma delas, do Paulo Bonamigo, que está na Arábia Saudita, treinando um time lá juntamente com o Alcinei, que foi uma figura magistral aqui no GEC, meu amigo Fontan, e por aí vai. Então eu aprendi um pouquinho do futebol. Quando eu digo que o Arivan é fraco só na beleza, vocês não acreditam, né? Inclusive ontem, por coincidência, o Arivan me mostrou uma foto ao lado do Zico, os dois indo almoçar juntos, rapaz. Eu fiquei impressionado, olha... Fiquei impressionado. Eu sou fã do Zico. Eu também. Primeiro pela humildade da pessoa que... Eu conheci o Edu que jogou no GEC, inclusive, foi um grande jogador, e que eu conheci pessoalmente, e do Zico, uma pessoa maravilhosa, uma humildade e um craque, né? Jogava muita. Eu tive o prazer de vê-lo jogar no estádio do Maraca Antigo, lá no Rio de Janeiro. Alegria imensa. Agora até hoje essa memória, essa lembrança. Você sabia que quando eu era mais novo eu jogava muita bola? Acredito. De segunda a sexta-feira. Acredito. E furou muito, quebrou muita janela também, né, Vamos Fernando? intervalo então, vamos lá, rapidinho, intervalo aí, a gente já volta, beleza? Daqui a pouquinho. Painel. Discutindo os principais fatos de Joinville. Painel. Na Jovem Pan News. Estamos apresentando Painel. Discutindo os principais fatos de Joinville. Na Jovem Pan News. 11h55, não perca a sua hora, muita gente participando por aqui. Daniel Miraci, bom dia, senhores, estou sempre na escuta da rádio, beleza, ele mandou a foto aqui, rapaz, do rango que ele tá fazendo. De novo? Que delícia, não, é só pra meter mala em nós, né? Ô Daniel, grande abraço pra você, obrigado pela audiência. Quem tá pintando no pedaço aqui, rapaz, eu tô com saudade dela, porque ela não apareceu, mas aqui no painel. Faz tempo que você não vê ela, né, Fernando? Faz tempo que eu não vejo ela, faz tempo que ela não aparece aqui no painel para dar o ar da sua graça. Gabriela Bento, bom dia, Gabriela. Tudo bem com você, Gabriela? Bom dia, Fernando. Bom dia, Arivan. Bom dia, ouvintes do painel. Tudo bem, sim. Eu tava aqui só espiando vocês, ouvindo vocês falarem ali da seleção brasileira. E queria fazer uma correção, né? O jogador da França, o Mbappé, que é jogador também do PSG, parceiro lá do nosso Neymar, ele é filho de pais africanos. Naturalizado? Ele nasceu na França e por isso é francês e joga pela seleção francesa. Então é francês. Por isso. Mas os pais não são franceses, Tem dupla né? cidadania? Exatamente. E a seleção brasileira, ela jogou com o time quase completo. O Então Ederson no gol, mas não é também os reservas. Calma lá. O Ederson no gol foi no lugar do Alisson, que tá machucado. Certo. Ele se machucou em um jogo do Liverpool. E deixa eu ver aqui, os laterais. É que o Tite, o que acontece com o Tite? Na Copa América, ele teve uma formação. Jogou sem o Neymar, tudo e qual mais. é a seleção e titular, agora, então? Não tem, assim, uma Pois seleção titular, Pois né? aí eu pergunto. Então, hoje, pra mim, foi uma seleção titular, não foi uma seleção toda seleção reserva, é né? titular. Toda seleção Então, é titular. Entrou em campo é titular. Então, hoje poderiam é titular? ter Aqueles que sido jogam. muito melhor. Eu não sei, porque pra mim a seleção joga hoje às 8 da noite Exata. contra o Atlético Mineiro. Aquela é titular. Aquela ali é Aquela é titular do como meu ela coração. Não vai ser titular porque não tem o Gabigol, né? Que tava com a seleção brasileira. Mas tem Nem o Arrascaeta. Tem um É, que o vocês Fernando estão adora desfocados muito, também. que é o tal do Vidrinho. Como é que é? Vitrinho? Não, o O Vitinho? Vitinho. Não. Baita jogador. Esse é craque. Esse aí pagaram um monte, né? 40 milhões de reais. Tem que se encontrar aí no futebol do Flamengo. Exatamente. Vamos lá. Seleção titular é aquela que está em campo. Aí pode sair um, entrar outro e assim vai. Valeu, Obrigado Gabi. pela correção, viu, Gabi? Valeu, pessoal. Até amanhã. 11h57, não dá tempo pra mais nada, mas antes eu só quero colocar aqui o recado do Daniel. Daniel do Oitão. Ô, Arivan, meus parabéns, hein? Valeu o comentário nota 10 aí sobre a seleção. Ainda bem que eu não assisti. Um abração, cara. Tudo de bom pra vocês aí. Valeu, Daniel. Não perdeu nada, viu, Daniel? Não perdeu nada. Você vai ver os gols depois. O gol até foi bonito. Um toquezinho do craque lá da seleção. E o gol do Senegal foi de pênalti. Obrigado, Daniel. Um abraço. Tchau, Ivan. Tchau. Eu tinha um negócio para falar aqui, mas vou falar amanhã sobre o sistema político do Brasil. Perfeito. E na Itália,
Na Itália foi aprovado uma emenda constitucional que diminui o número do parlamento, menos deputados federais, menos senadores, mais economia de dinheiro público para melhorar a vida do povo lá da Itália. Amanhã você fala, então. Amanhã eu quero falar sobre isso. Bom dia a todos, um abraço, um bom almoço. Obrigado pelo carinho da audiência. Até amanhã, tchau. Valeu. A Rede da Informação. Jovem Pan News. 2 minutos para o meio-dia, assim encerramos mais uma edição do nosso programa Painel. Eu e o Arivan prometemos voltar amanhã, também conhecida como sexta-feira, a partir das 11 horas da manhã, daquele nosso mesmo combinado. Quem chegar primeiro, espera pelo outro. Eu, Fernando Gonçalves, desejo para você que essa seja a melhor quinta-feira da sua vida. Bom dia. A Jovem Pan News Joinville apresentou Painel, discutindo os principais fatos de Joinville. Painel, de volta amanhã.